Meus amados irmãos, nesse momento vamos dar início ao ensino da Palavra de Deus, esse estudo bíblico que temos começado já há algum tempo, falando sobre as bem-aventuranças, e estamos na última bem-aventurança, que são bem-aventurados os que sofrem perseguição. Vamos ler o texto com todos vocês, correspondente a esta última bem-aventurança, versículo 10, 11 e 12. Todos já? Bem-aventurados. Está fraco, não é? Está fraquinho, né? Vamos dizer pelo menos que comeu um cuscuzinho, tá bem? Vamos lá? Mais forte já? Bem-aventurado. Amém. Até o versículo 11 também. Amém. Na vez passada, nós estivemos falando do exemplo, ou mesmo que ocorreu com o próprio Cristo. O nosso exemplo, o modelo a ser seguido ou imitado. Na segunda epístola também de Paulo, capítulo 3, versículo 12, nós vemos também algumas palavras do apóstolo Paulo. Temos o exemplo dos discípulos de Cristo e apóstolos, que também foram perseguidos pela mesma causa, pelo amor de Cristo ou a Cristo, por pregarem o Evangelho do Senhor Jesus e fazerem também milagres em o nome do Senhor Jesus. E, embora, falando de Cristo, voltando um pouco, não encontrassem nada que pudesse condená-lo, mesmo assim, pediram a Pilatos que ele fosse morto, gritando: crucifica-o, crucifica-o, ainda que Pilatos, lavando as mãos, não viu nada nele que pudesse condená-lo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, já vamos ler o de 2 Timóteo, que citamos, versículos 1 a 3, temos a expressão: enquanto Pedro e João ainda estavam falando para o povo, chegaram alguns sacerdotes, junto com o comandante da guarda do templo e alguns saduceus. Eles ficaram muito nervosos, porque os dois apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando que os mortos vão ressuscitar, usando a ressurreição de Jesus como prova. Isso os enfureciam, deixavam-os enfurecidos. Jesus havia ressuscitado. Por mais que tentaram mentir, ocultar o fato, mas Jesus apareceu aos discípulos. As mulheres o viram lá no sepulcro, também os discípulos encerrados com medo pela perseguição, também receberam a visita de Cristo, e ele entrou com a porta fechada e os saudou, dizendo: paz
seja convosco. Depois aparece a mais ou aproximadamente 500 irmãos, até ser recebido nos céus, quando uma nuvem o ocultou. Mas mesmo assim, houve uma mensagem sólida, firme, e que nela confiamos, quando anjos ou varões, como a Bíblia registra, de vestes brancas, disseram para aqueles irmãos, olhando para o céu, este Jesus que o viste subir, ser ocultado, em outras palavras, diante de vossos olhos, da mesma forma ele voltará, dando-lhes a certeza de que ele havia de voltar. E aqueles que eram os perseguidores, os algozes da igreja naqueles dias, estavam enfurecidos, porque o mesmo pregavam os discípulos da ressurreição dos mortos, daqueles que creram em Cristo, ressurreição para a vida, e estariam com Cristo. Isso levou ou os fez estarem enfurecidos. Então Pedro e João, versículo 3, foram presos e colocados na cadeia até o dia seguinte, pois aquele dia já era tarde, e eles foram postos na cadeia. Muito bem. Em segundo, eu estou apenas tocando um pouco na perseguição daqueles dias. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz: de fato, todos os que querem viver vidas de devoção ou com devoção e temor a Deus, em Cristo Jesus, serão perseguidos. Quem diz amém? Quem quer viver uma vida piedosa, uma vida segundo a palavra de Deus, segundo os ensinamentos de Cristo Jesus, e portanto uma vida santa, uma vida separada deste mundo sem Deus, sem esperança, porque eles não têm esperança, na vida pós-túmulo. O que será o amanhã para eles? O contrário de nós, temos a certeza que mesmo partindo para a eternidade antes da volta de Cristo, haveremos de ressuscitar. Quem diz amém? Assim como Cristo ressuscitou de entre os mortos. Em Mateus capítulo 16, para que vocês também possam conferir em vossas Bíblias, temos algumas expressões que diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Jesus está falando, de que aqueles que o querem seguir têm esta pretensão, têm que renunciar a si mesmo. E portanto ele está também ensinando renunciar à vida aqui, os prazeres, o que esta vida oferece, por uma vida melhor, por um país melhor, renunciar tudo aqui com a finalidade de termos um país melhor. Quem dá glória ao nome do Senhor? Uma vida melhor do que a que temos aqui. Em Lucas capítulo 24, versículo 26. Eu sei que vocês são hábeis leitores da Bíblia, não é? Em cada culto de doutrina, vocês vão se exercitando, não é? A cada vez ser um pouco mais ágeis. Capítulo 24 do Evangelho segundo Lucas, versículo 26 diz: porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas
e entrasse aonde? Na sua. E assim como ele entrou lá, nós, apesar das lutas, apesar das perseguições, o nosso alvo não é viver chorando, lamentando e até fazendo saber que estamos sofrendo, não. O nosso alvo é exultar, é alegrar-se, é glorificar a Deus, porque a mesma esperança está em nós de habitarmos as mansões celestiais. Se você tem esta certeza, levante a sua mão comigo e dê glória ao Senhor Jesus. Em João, capítulo 17, ali tem um texto bastante importante e que aprendemos muito com ele. Podemos tirar dali vários ensinamentos e lições, entre eles a oração de Cristo pelos seus discípulos, que é o tema central do capítulo 17 de João. E ele, havendo orado a Deus e estando orando a Deus, ele diz: dei-lhes a tua palavra, falando para Deus quanto aos discípulos, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu. Aborreceu por quê? Porque eles amaram, eles abriram o coração, receberam a tua palavra, e por haver recebido a tua palavra, o mundo os aborreceu. Por quê? Porque os aborreceu? Porque eles não são do mundo. Nós não somos do mundo. Eu tenho o prazer de bater no peito e dizer: não sou deste mundo. A minha pátria é a pátria celestial. Quem dá glória a Deus. É a habitação celeste, é a habitação que Deus designou para a igreja, e portanto esta é a minha pátria, e isto não agrada ao mundo. E finalmente Jesus diz: porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo, eles também não o são. Quem diz amém? Isso é muito importante. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, e o versículo 22, confirmando. Por que esses versículos? Para que vocês possam analisar quantas promessas, quantas palavras de consolo temos, de esperança temos, com relação à eternidade. E, portanto, não dá para ficar abatido ou abatidos pelas perseguições, que através dos anos, dos séculos, a igreja vem sofrendo. Porque a igreja não é amada pelo mundo sem Deus, não é? E, portanto, toda a doutrinação, tudo quanto temos recebido da parte de Deus pela sua palavra, não agrada ao mundo, e especialmente pelo fato de sermos fazedores da palavra, obedientes à palavra. Se o crente que está aqui a me ouvir tem amor ao que eu estou falando, a obediência à palavra, quer obedecer à palavra de Deus e sabe que sem esta obediência não haverá santificação, e sem a santificação ninguém verá a Deus, ninguém verá ao Senhor. E portanto eu me alegro exatamente por isso. Se o mundo nos odeia, é porque também odiaram a Cristo. Se o mundo nos despreza, é porque desprezam a Cristo. E o próprio Jesus disse: aquele que receber um desses pequeninos, meus seguidores, a mim me recebe.
não é? A mim me recebe, porque nós estamos tão ligados a Cristo, tão unidos a Cristo. E aí a gloriosa doutrina da união com Cristo, e esta união é para sempre, é para a eternidade. Se você crê que é assim, dê glória a Deus. É assim que você sente, glorifique ao Senhor. Aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 22, diz: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer em quê? Na fé. Exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Importa por inúmeras tribulações, perseguições, o que vier, não é? Isso nos fará como vencedores. Aqueles que vencerem, forem fiéis, mesmo que seja preciso morrer, estes entrarão no reino de Deus. Estamos falando aqui como triunfo, como resultado, porque como participantes do reino, já o somos agora no presente. Quem diz amém? Já o reino de Deus está em nossas vidas, porém haverá o dia do triunfo, não é? Da entrada triunfal no reino eterno, e estar com o Senhor na eternidade. Na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, por gentileza leia essa expressão, para que, capítulo 3, versículo 3 da primeira epístola, para que ninguém se comova por estas tribulações. Não é? Às vezes as pessoas podem ter em mente isso e até entrar num estado depressivo e de preocupações com o futuro, com o que há de vir, com o que podemos sofrer no amanhã. E Paulo diz: ninguém se comova, não é? Ninguém fique de alguma forma amedrontados, inquietos, não, de forma alguma, não é? Por algumas tribulações ou perseguições que possa vir, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados, fomos chamados, fomos separados. Quem não quer sofrer, não aceite. Quem não quer sofrer, não aceite. Não é verdade? Exatamente, ser ordenado, chamado. Tem muito crente que não aceita nada e não sofre nada, não quer sofrer mais nada, vive na verdade resmungando, não é? Lá nos cantos, pelas paredes, pelas esquinas da vida. É porque você não aceitou o chamado, mas quem aceitou está firme, não importa o que vem. Amém. Venha o que vier. Tem um hino latino: venha o que vier, não é? Aconteça o que acontecer, o cantor diz: Deus está comigo nas tribulações, nas perseguições, Ele é meu amigo. Glória ao nome do Senhor. Quem diz amém? A igreja sofre também perseguições no âmbito social. A condição de ser desprezado ou rejeitado, injuriado, continuando o nosso estudo, e perseguido é um sinal do discipulado cristão. Se aonde você trabalha ou estuda nunca foi perseguido, é sinal que alguma coisa está errada. Quem diz amém? Que em algum momento o crente fiel, que é um verdadeiro discípulo e um sinal do discipulado cristão, é exatamente rejeição, perseguição, desprezo, não é verdade? Injúria,
mentiras, traições. É sinal do discipulado, do bom discípulo. Onde ele passar, ele vai sofrer. Claro que todos já entendem e lembram do que já falamos anteriormente, que é por amor a Cristo. Quem diz amém? É pela causa do Mestre, é por ser fiel à palavra, não é que somos perseguidos, e é a marca do verdadeiro discipulado, do discipulado cristão. Glória ao nome do Senhor. Perseguição tem sido a marca dos fiéis através da história. Jesus foi perseguido, os discípulos foram perseguidos, a igreja primitiva foram perseguidos. Quando a igreja chegou no Brasil, houve perseguição, não é? Muitos jogaram pedras, pararam cultos nas praças, iam armados com facões, não é? com facas e facões, para parar os cultos, amedrontar os crentes. Não é? A igreja aqui no Brasil começou perseguida, e até mesmo por pessoas, entre aspas, que se diziam cristãos. As mentiras, os enganos, mas isso só deu um bom resultado. Quanto mais perseguiam, mais a igreja crescia. Glória ao nome do Senhor. Quanto mais dizia que nós éramos canela de fogo, subíamos pelas paredes, lá o povo vinha para ver, e quando chegavam aqui, eram todos, aleluia, cercados, envolvidos pelo poder que estava na igreja. Glória! E permaneciam, vinham para cá. Mas é a marca do discipulado, é a marca exatamente dos fiéis, não é? São sinais de um verdadeiro discipulado, de uma verdadeira vida com Deus. Na carta aos Hebreus, que é conhecida como carta anônima, porém já se tem um pensamento que tenha sido da autoria do próprio apóstolo Paulo, nós não afirmamos, mas é o que se crê. Hebreus capítulo 11, versículos 36 em diante. Abra a Bíblia, porque vocês vão lendo conosco. 36, 37 e 38 do capítulo 11. Vamos lá todos juntos, diga: e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias. 37. Cerrados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. O 38, homens dos quais o mundo não era digno. Essa palavra é muito forte, essa palavra. Quando o crente chega a essa estatura e diz: o mundo não é digno de mim. Esse mundo perdido não é digno da minha vida de testemunho, mesmo sofrendo, padecendo, maltratado, injuriado, indesejado. Churabá, rebecanda, lahamá. Aleluia. Alamá, xerebecana. Homens e mulheres que estavam aí, com a palavra homens aqui fala em termos gerais, generalizado, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas, aleluia, aleluia, e cavernas, e todos estes tendo tido
testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Quem glorifica ao Senhor? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Nós temos o exemplo de Jeremias, que foi perseguido, lá no capítulo 20, verso 2. Temos o exemplo de Nabote, é um exemplo, não é, que ele foi perseguido porque não abriu mão da sua herança, das suas terras, amém? Daquilo que ele tinha, da sua vinha, não abriu mão, foi morto, perseguido, é um exemplo. E temos na época dos discípulos a Estevão, que também foi perseguido, foi morto, e outros discípulos, e cada um tem uma história diferente, um final diferente um do outro, e o fim foi a morte, alguns exilados por amor a Cristo. No âmbito social, o crente pode perder o emprego por ser cristão. Ele pode perder até o emprego. Em muitos lugares ocorre isso. Eu vivi uma época em um determinado local, não vou citar, que o crente era o último da fila. Se ele declarasse a sua fé e dissesse que era protestante, que era o conhecimento geral no mundo, aqueles que seguem a Bíblia, eles não eram escolhidos logo, eles estariam sempre na última posição. Enquanto existisse a última, era dele. Então, através do mundo e da história, muitos perderam oportunidades de emprego. E tem tantos que para ter o emprego cedem, abrem mão. Tem? Abre mão do que ele recebeu, está abrindo mão da esperança, da salvação, da santidade, de ver a Deus, porque só verá o Senhor os santos, os fiéis, esses verão a Deus, porque se consagraram, se entregaram ao Senhor sem reserva. Quem diz amém? E quantos estão abrindo mão? Eu conheço pessoas que não abriram mão e deram testemunho. Eu tive o prazer de ouvir testemunho. Eu estou falando de coisas pequenas. Esse testemunho é às vezes uma perseguição lá dissimulada, pequena. E ela disse: não, eu não quero. A proposta é boa, mas eu não quero, eu vou orar a Deus. E ela rejeitou para não perder aquilo que ela recebeu do Senhor. Perseguição dentro da família. Em alguns países, muitos são expulsos de casa por professar a fé em Cristo. Calúnia dos inimigos da fé. Tudo porque os que estão no mundo não aceitam as obras da luz. Quem diz amém, né? As obras das trevas não suportam, as trevas não suportam as obras da luz. Em João, Evangelho, abra a sua Bíblia, capítulo 15, versículos 18. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 15, vamos ver se esse texto, versículo 18 em diante,
Diz: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Leia o 19. Fosseis do mundo, amaria o que era seu, mas vos aborrece. Leia o 20. Também guardarão a vossa, mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Quem dá glória ao Senhor, aleluia, não conhece. Muito importante esse texto, eu trouxe para que os irmãos pudessem observar as palavras de Cristo para todos nós. Qual deve ser a atitude do crente nos momentos de perseguição? Qual deve ser a nossa atitude nos momentos de perseguição? O crente deve ser vingativo? Retribuir? Jogar a segunda pedra? Não. Demonstrar superioridade, orgulho? Não. No momento de perseguição, de luta, o crente não deve ser vingativo. Diga, não devemos ser vingativo, orgulhoso, nem demonstrar superioridade espiritual. Porque quem está conosco é quem é maior. Ele é quem vai levantar a bandeira. O Jeová Nissi, oh glória ao nome do Senhor, levantará a sua bandeira. Glória a Deus. Quem diz amém? O Jeová Desidekenum, não é? Ele é a nossa justiça. Ele virá com a sua justiça. E o Jeová Nissi, que é o mesmo, alvorará o pendão, a sua bandeira de vitória. Foi o que Jeremias disse: vocês não vão ter vitória, vocês não vão ter nada, pode fazer o que quiser, mas o Senhor está comigo. Amém? Maravilhoso, não é? O crente deve demonstrar um coração alegre. Veja lá o texto do capítulo 5, que é o texto básico, versículo 12. Na mesma bem-aventurança, que é a última, está dizendo: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Se você me perguntar: pastor, é fácil? É não. Mas Deus estará conosco. O Espírito Santo habita na vida do verdadeiro crente. Está com o crente. Em meio às lutas, dificuldades, tentações, o que venha, desprezo, que te jogue ao relento, não te dê o valor que talvez você gostaria de ter, talvez não te valorize no trabalho, na empresa, na escola, onde quer que você esteja, isso pouco importa, você está lutando por um galardão nos céus, as moradas eternas. Se eu fosse você, dava muita glória a Jesus por isso. Quem está aguardando isso? Quem está aguardando, dê um sorriso. Abra o sorriso,
que o sorriso venha aqui nas orelhas, e diga: eu estou aguardando um galardão nos céus. Aleluia, aleluia, aleluia. Exultai e alegrai-vos. Um coração alegre, cheio de gozo, é que o crente deve ter. Amém? Coração alegre, cheio de gozo, não é? Da presença de Deus. Momentos de tristezas temos. Porém, a tristeza não reside no coração do crente. Quem reside é o Senhor. Amém? Aquele que promove a alegria, o gozo, a presença do Espírito Santo. E, portanto, isso nos conforta, nos enche de gozo. E o crente é capaz de cantar em meio às grandes tribulações. De cantar um hino. Deixa o diabo doidinho. Os demônios ficam. Amém? Quem sabe já dizendo, conclamando: isso é agora, a gente vai ter a vitória agora, a gente vai ganhar a batalha. Já estamos conseguindo cercar. As coisas já estão saindo como projetamos. E de repente o crente está cantando. Na batalha contra o mal, ser valente. Amém? Oh, glória ao nome do Senhor. De repente ele está glorificando a Deus. E o diabo não acerta jamais o relógio de Deus. Ele não acerta não, o relógio de Deus não acerta. E por não acertar o relógio de Deus, não vai acertar o teu, jamais. Porque Deus trabalha no tempo perfeito. Ele age em favor do seu povo. Glória ao nome do Senhor. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. O apóstolo diz: pelo que sinto prazer. Parece um contraste, mas ele diz: eu sinto prazer. Aonde? Em quê? Nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor, só por uma causa, por amor de Cristo. Aleluia, aleluia. E ainda ele diz: porque quando estou fraco. É aí onde o diabo se engana, onde os homens se enganam. Aquele momento que parece: Senhor, estou na tua presença. Olha para a minha debilidade, olha para a minha fraqueza, Senhor. Dá-me força, dá-me ânimo. Eu não quero morrer, eu não quero falhar, eu não quero ficar no caminho, na caminhada. Eu confio em Ti e eu creio que todos os inimigos ficam olhando agora. Chegou a hora da vitória, mas ele se levanta fortalecido. Quando estou fraco, aí é que sou forte. No Senhor, fortalecido no Senhor. Que palavra, quanto nos conforta a palavra de Deus. Porque quando estou fraco, então sou forte. Diga comigo, então, diga ao fraco: eu sou forte em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia.
1 de Pedro, capítulo 4, versículo 13, primeira epístola, já próxima ao Apocalipse, capítulo 4, versículo 13, temos o seguinte: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Amém? Repita comigo: mas. Encha bem a boca: mas. Ficou melhor, não foi? Mais uma vez: mas. Alegrai-vos pelo fato de serdes participantes das aflições de Cristo Jesus. Eu gosto muito quando Paulo diz: desde agora ninguém me inquiete. Ninguém me inquiete, porque eu trago em mim as marcas de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está sentindo alegria, gozo, alegria, alegria, alegria do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, crentes que têm a marca de Cristo. As marcas. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Qual a recompensa para estes bem-aventurados? O reino dos céus. Digo amém. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Há dois tempos importantes: o agora e o depois. Vamos falar do agora, desse momento, porque deles é o reino dos céus. Quando eu leio Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 41, eu tenho já agora a experiência de um gozo especial. Aí diz assim: retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Já observou esta dignidade, serem dignos de padecer afronta, serem julgados em o nome de Jesus e sentir isso? Eu estou dizendo, eu me sinto participante do reino de Deus, das bênçãos deste reino. Amém? Se esse reino é atacado, eu sou também, eu estou nele. Mas a outra expressão, na 2 de Coríntios, capítulo 1, versículo 15, a experiência de um consolo especial. Olha, irmãos, estamos no reino de Deus. Olhe bem para mim e diga comigo: temos, pode dizer bem firme, temos de Deus a oportunidade de ter a experiência de um consolo especial
Isso é só para quem está no reino. Quem não está não sente, não sabe o que é sentir consolo em meio às dores, à perseguição, à luta, ao que vier. E tem crente que está me ouvindo, sabe do que eu estou falando? Quantas vezes, até em coisas menores, você tem sentido isso? A experiência de um consolo, a experiência do gozo e a experiência do consolo. Aí diz, a 2 de Coríntios 1:5, porque como as aflições de Cristo, diga comigo, porque como as aflições de Cristo abundam em nós, diga, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. É abundante por meio de Cristo, é sobejante por meio de Cristo. Glória ao nome do Senhor. Dá para glorificar a Deus por isso? Que coisa boa saber que haverá uma experiência de consolo para a vida daqueles que estão em Cristo. Na 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 4 a 6, a própria pessoa torna-se um testemunho muito grande para Cristo. Significa que de dentro do reino sai o testemunho. É exatamente no meio daqueles que pertencem ao reino de Deus, que sai o testemunho que vai impregnar, que vai chamar a atenção, vai falar ao coração daqueles que não pertencem ao reino. Veja lá, vamos lá, estão com a Bíblia aberta aí? 2 de Coríntios, capítulo 1, versículos 4 a 6. Leia o versículo 4 já. 2 de Coríntios, não é esse não? 1 Pedro, né? Não, é 1 Pedro não, eu já li, né? É verdade, vamos ler primeiro 1 Pedro que não lemos. Já, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Nós pulamos essa citação, mas vamos para que nós estávamos. 2 de Coríntios, capítulo 1, versículo 4 a 6. E nós estamos falando que o crente torna-se testemunha, não é? Muito grande para Cristo. Vamos lá, está com a Bíblia aberta já? 2 de Coríntios 1, 4 a 6. Leia o versículo 4, já? Está fraco, vamos lá, bem forte, já? Tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Passa a ser testemunha, passa a ser peça-chave, amém? No reino de Deus, até para consolar a outros, alcançar a outros. Leia o 5 já. Porque como as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação é abundante por meio de Cristo. Levante a mão assim comigo, dê glória ao Senhor. Que coisa boa. Leia o versículo 6 agora, o 6, já. Mas, se somos atribulados, é para a vossa... Olha o apóstolo dizendo, se eu sou atribulado, é para a vossa consolação. Se eu estou sofrendo, é para testemunho. É para que eu dê testemunho, eu possa falar. E às vezes até sem palavras, quem diz amém? Não é? Sem palavras, vamos continuar já.
e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Paulo está dizendo, assim como eu tenho padecido com paciência, vocês também padecerão pacientemente. Digam glória a Deus. Bom, estamos falando do reino de Deus já aqui. Agora, presta atenção aqui. Vamos falar na eternidade. Amém? Porque deles serão o reino dos... Vamos falar da eternidade. Hebreus capítulo 11, versículo 35. Já estamos caminhando para a finalização. Diz assim: houve mulheres que pela ressurreição receberam seus amados de volta da morte. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados. Agora essa expressão final é muito forte. Diga comigo, para que pudessem ressuscitar para uma vida melhor. Para uma vida melhor. O vislumbre da eternidade. Quem dá glória a Deus? O vislumbre da eternidade. Já naqueles dias. 1 de Pedro ainda, versículo 4. Este não lemos. Lemos o 14. 4, 14. Vamos ler o 12 e o 13. Todos junto comigo repitam: amados, não fiquem surpresos com a prova de fogo, quando ele vem sobre vocês para prová-los. Eita, fraco. Quando ele vem sobre vós para prová-los, como se algo fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Não fique surpreso. O 13 explica, vamos lá no 13. Mas alegrem-se na medida em que vocês participam, do sofrimento de Cristo, para que também possam se alegrar mais ainda quando a glória dele for revelada. Levante a mão, adore ao Senhor. Suporte, aguente, porque quando a glória for revelada, aleluia, o gozo será muito grande. Quem dá glória ao nome do Senhor. Lucas capítulo 21, versículo 12, diz assim: mas antes de todas essas coisas, não é, da glória, de tudo que se revelará para nós no porvir, lançarão mão de vós, vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. Mas alegrai-vos, exultai. Oh, aleluia. Diga sorrindo um para o outro: alegrai, exultai, em meio às lutas, às tribulações, ou às perseguições, às injúrias, tudo que vier por amor a Cristo, alegrai-vos, exultai. Cristo passou pelas mesmas coisas. Oh, aleluia. Que coisa boa. Que Deus, portanto, nos abençoe. Aleluia. Porque nosso é o reino dos céus. Amém.